Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a Débora Viana. Nós estamos fazendo a leitura do livro Temperamentos Transformados de Tim LaHaye, como Deus pode transformar as falhas do seu temperamento. E hoje nós vamos ler o temperamento de Paulo. Paulo tinha um temperamento colérico e nós vamos ver a primeira característica negativa, que é o cruel. Mas antes, uma breve meditação sobre esse temperamento colérico. O personagem bíblico que melhor ilustra o temperamento colérico é o apóstolo Paulo. Ele é também o melhor exemplo desse temperamento quando transformado. Paulo é de fato o excelente modelo da maneira como o Espírito Santo modifica uma pessoa de vontade férrea após sua conversão. Poucas de suas atividades anteriores à conversão são reveladas nas Escrituras, e mais de 95% das experiências de que temos conhecimento ocorrem após ter ele recebido a plenitude do Espírito Santo. No entanto, esse homem caminha pelas páginas de Atos com os passos pesados do colérico. Um colérico transformado? Sim. Um colérico controlado pelo Espírito? Sim. Mas a cada passo, sempre um colérico. Antes de entrar em um estudo detalhado da vida desse apóstolo, examinemos as características da pessoa com esse tipo de personalidade. O colérico é um ativista prático, para que tudo na vida é utilitário. É um líder natural, obstinado e muito otimista. Seu cérebro está sempre fervilhando de ideias, projetos ou objetivos, que geralmente são realizados. Como sanguíneo, o colérico é extrovertido, mas não tão intensamente. Embora tenha uma vida altamente produtiva, traz em si algumas fraquezas naturais bastante sérias. É autossuficiente, impetuoso, genioso e tem uma tendência à aspereza e até mesmo à crueldade. Ninguém é tão mordaz e sarcástico quanto o colérico. Esse temperamento produz bons diretores de empresas, generais, construtores, soldados voluntários, políticos ou administradores, mas geralmente os torna incapazes de executar trabalhos minuciosos e precisos. Saulo de Tarso não possuía apenas o temperamento tipicamente colérico, mas também uma aprimorada educação e muita religiosidade. Não deveria, portanto, nos surpreender o fato de a primeira vez em que ele surge no cenário bíblico estar participando do apedrejamento de Estevão, primeiro mártir cristão de que temos notícia. Depois do magnífico sermão proferido por Estevão, o diácono cheio do Espírito Santo, os líderes religiosos hostis atacaram-no. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Atos 7:54. Quando Estevão revelou-lhes sua visão dos céus e do Senhor Jesus sentado à destra do trono de Deus, a Bíblia nos diz que eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Alguns comentaristas sugerem que o fato de colocar as roupas aos pés de Saulo indicaria ser ele o líder do grupo. Outros estudiosos sugerem que ele era membro do Sinédrio, o conselho seleto de 70 anciãos de Israel. Era uma honra e um alto privilégio pertencer a esse conselho, e especialmente para um jovem, era algo fora do comum. Essa ideia é inferida de Atos 26:10. Quando o apóstolo reconhece que em sua mocidade testemunhara contra os cristãos de Jerusalém perante os principais sacerdotes. Saulo votara que os mesmos fossem condenados à morte. De qualquer forma, Atos 8:1 demonstra que Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. O temperamento cruel. A partir dessa primeira agressão, Saulo continuou seu caminho implacável e cruel, tão característico do colérico.
Na maioria dos ditadores e criminosos deste mundo, esse tem sido o temperamento predominante. Mostrar compaixão é uma das coisas mais difíceis de aprender para o cristão com essa característica. Ele é geralmente rude, sarcástico e tem a língua muito ferina. Em uma exposição, 2 casais resolveram permitir que suas caligrafias fossem analisadas por um computador, e o colérico do grupo foi o primeiro a se oferecer. Sua esposa e os amigos de mais de 20 anos de convivência caíram na risada quando leram no cartão. Você tem uma tendência muito forte para a rudeza e os sarcasmos. As risadas espontâneas revelaram que o computador tinha acertado. Em geral, é fácil saber quando um colérico está cheio do Espírito Santo, porque sua linguagem estará temperada de graça e bondade, motivada pelo Espírito, em vez de apresentar comentários cortantes ou mordazes. Isso também se aplica a seus atos. Saulo, o colérico, marcha cruelmente por meio dos primeiros capítulos de Atos, liderando a grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Seu ódio pelos cristãos e a tentativa implacável de destruí-los era aparentemente inspirados pela religião. A história demonstra que muitos coléricos perpetuam atos desumanos em nome da religião. Alguns usaram até mesmo o cristianismo como capa que santificasse sua ira e justificasse seus atos odiosos. A Bíblia descreve Saulo ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. A maioria dos coléricos tem forte tendência à astúcia e à ardileza quando motivados pelo ódio ou pela intolerância. Saulo, motivado por essa tendência, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Com esses documentos das autoridades em mãos, Saulo tornou-se um vigilante ameaçador com poder de vida e morte sobre os inimigos do povo. Certo homem que vivia em Damasco na época, Ananias, reconheceu saber quando mal Saulo fizera. Em razão dessa brutalidade anterior, hesitou a princípio em acreditar na mensagem do Espírito Santo de que aquele poderoso inimigo tivesse se convertido. Isso é quase tudo o que sabemos das atividades pré-cristãs de Saulo, mas já é o suficiente para estabelecer seu temperamento natural como colérico. Sem dúvida, havia um temperamento secundário, como em todas as pessoas. Às vezes, é difícil determinar o segundo temperamento, como dissemos no capítulo 3, mas no caso de Paulo, era provavelmente o melancólico. Isso deduzimos de seus dotes mentais brilhantes, refletidos por seus escritos. Mas contrários aos de muitos teólogos melancólicos que o seguiram, os registros de Paulo eram práticos, indicando a predominância das características do colérico. O temperamento basicamente melancólico, veremos mais tarde, costumam ser mais teóricos ou filosóficos, desprovidos de praticidade. Deduzimos das passagens já citadas diversas tendências coléricas em Saulo de Tarso. Por instinto, era líder zeloso e ativo, era indivíduo zangado, hostil e amargurado que respirava ameaças e morte. Além disso, era implacavelmente cruel. De qualquer modo, Saulo seria um grande líder, fosse ou não cristão. Seu encontro com Jesus no caminho de Damasco mudou a direção de sua liderança, mas não a diminuiu. Pelo contrário, o Espírito Santo usou essa capacidade como força dinâmica para a glória de Jesus Cristo. É importante lembrarmos que Deus não apaga o temperamento quando nos enche do Espírito, pois cada um mantém a própria individualidade. Em vez disso, o Espírito Santo reorienta nossas forças para a glorificação de Deus e tempera nossas fraquezas, vencendo-as com as características dos homens que andam no Espírito. Saulo, transformado em Paulo,
tornou-se exemplo clássico do temperamento colérico controlado pelo Espírito Santo.